você pode enriquecer, mas perder a alma nesse caminho. Muito doido alguém começar um vídeo falando dessa forma, mas se você me deixar explicar um pouquinho do que está se passando dentro da minha cabeça, você vai entender que realmente faz sentido, tá? E por muito tempo eu fiquei envergonhado quando eu ia orar para Deus, porque eu ficava pensando em dinheiro o tempo inteiro. E eu não sou aquele cara que vem aqui falar que dinheiro não ajuda, não é bom. Eu não sou esse hipócrita não, tá? Dinheiro te dá acesso, dinheiro faz você viver experiências. Ele não é tudo, obviamente, mas ele sim tem a sua parcela de mudança na sua vida, tá? Então assim, muito tempo eu fiquei pensando em como que eu enriquecia, né? E obviamente via pessoas se sujando, fazendo coisas erradas e pensava, putz, será que eu realmente vou ter que me sujar dessa forma? Até que um dia eu conheci uma pessoa que tinha muito dinheiro e eu estava trabalhando num bar fazendo drinks, eu era bartender e eu conheci essa pessoa e a gente acabou conversando até que eu falei assim, nossa, eu sempre tive a ideia que na idade que eu tô, eu já teria X valores, eu estaria vivendo experiências. Mas eu percebi que se eu não me sujar, se eu fazer alguma coisa errada, uma coisa ilícita, sonegar, enfim, eu não sei se eu vou conquistar tanto tempo. E aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, eu te compreendo. Eu demorei 50 anos para enriquecer do jeito que o dinheiro que eu tenho hoje. Só que eu deito minha cabeça no travesseiro e duro em paz. Conheço gente que com seus 20 anos tinha muito dinheiro. Hoje eu nem sei mais deles. Ou estão vivendo na miséria. Ou a família deles ao redor só tem problema. E aqui entra uma coisa chamada karma, tá? Você pode acreditar ou não, mas muitas vezes a pessoa pode estar vivendo uma vida maravilhosa, mas você olha tudo ao redor, todo mundo tem um monte de problema, um monte de coisas acontecendo. Então assim, analisem isso, tá? Obviamente, teve gente que se perdeu? Teve. Mas o que acontece o que é a tua história? O que você realmente vai fazer? Eu quero enriquecer de forma honesta, de forma correta. Se isso vai demorar tempo, não tem problema. De tanto que eu gravo um vídeo todo santo dia aqui, simplesmente sem saber o quando isso vai dar resultado. Mas eu sei que isso vai impactar a vida de alguém e isso é o que me motiva. O que hoje me motiva. Mas já tive esse pensamento e se você já tá tendo esse pensamento, tudo bem, agora é hora de mudar. Então assim, a pergunta que eu faço para você é, você tá pensando em vender ou você tá pensando em servir? Você tá pensando em só arrancar dinheiro ou impactar a vida de alguém? De novo, pensar em dinheiro não é o problema, mas o que eu entrego de solução que a pessoa me remunera, né? E assim, o meu erro, e eu até anotei aqui, o meu erro era perder a minha essência tentando conquistar alguma coisa que o mundo respeita. Então eu achava que poder estava alinhado a dinheiro. Poder não está alinhado a dinheiro. Poder não tem nada a ver com isso. Pensava que para ser respeitado tinha que ter dinheiro. Não tem nada a ver com isso. De novo, dinheiro te dá acesso. Mas tem certas coisas que o dinheiro não compra, tá? Então assim, o meu conselho, a riqueza limpa exige clareza profunda. E eu fiz algumas anotações e a gente vai discutir isso junto. Uma delas assim, você pode construir fortuna, você não pode construir fortuna no escuro. O que eu quero dizer com isso? Você não vai construir uma fortuna fazendo coisa errada. Mas Jonathan, a pessoa tem dinheiro. Beleza.
Quanto tempo? Tá? É só isso que eu quero falar pra você. Outra coisa, você precisa saber por que você quer o dinheiro. E aqui vem uma coisa que por muito tempo eu fiquei pensando. O porquê de fato eu queria dinheiro? Ah, não, porque eu quero minha Porsche, porque eu quero morar em outro país, porque eu quero viver experiências. Mas será que realmente era o que o meu coração queria? Ou se era porque tudo estava interligado ao que eu via na internet? Até que eu passei um bom tempo. Gente, eu fiquei mais de um ano batalhando dentro da minha mente, pensando que realmente me importava, realmente o porquê que eu queria isso. E eu consegui chegar nisso, mas não foi fácil. Não foi fácil. Outra coisa, é ego a missão. Tem um livro muito interessante, que até ele está aqui. Ai, quase caiu. Que é esse aqui, ó. Propósito. E ele fala muito sobre se é ego, se é uma missão, se é um propósito, se é um karma. E ele fala muito assim, é o sustento ou é uma fuga? Eu quero ganhar dinheiro, mas e aí? O que eu tô tentando fugir? Não, eu tô querendo ganhar dinheiro porque eu quero resolver essa questão que o dinheiro resolve. Ah, ó, tua mãe ficou doente. Claro, tem fé, tem tudo, mas você precisa de um hospital. E o dinheiro ajuda a resolver certas coisas, a comprar remédios. De novo, pensar no dinheiro não é ruim. Mas se ele é só ego, aí é complicado. Aí realmente a gente está num ponto que é... E eu quero fazer uma leitura de uma coisa que eu anotei, que eu sublinhei desse livro, que é muito interessante, que está... Deixa eu achar aqui para vocês. Deveria ter marcado, né? Mas, como eu peguei o livro sem ter certeza que eu ia pegar ele, então a gente vai ter que procurar ele aqui juntos. Foto Hernandes. Aqui, ó. Eu sugiro que você se pergunte: se eu não tivesse que ganhar dinheiro nem agradar alguém, o que faria da minha vida? O que eu faria com o meu tempo? E aí? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Tira dinheiro, tira agradar alguém. O que sobra da tua vida? O que sobra algum propósito? Sobra realmente alguma coisa que te faz mover da cama? E por isso que você vê um monte de gente rica infeliz. E às vezes você vê uma pessoa com um trabalho mediano, com a vida mediana, extremamente feliz. Porque ela sabe o que ela quer. Ela sabe o porquê daquelas coisas. Tá? Então dinheiro não resolve tudo. Te dá acesso, te dá compra, mas não resolve tudo. E as verdades que eu tenho pra você é bem interessante assim, ó. Quem tem missão tem permissão para lucrar. Eu tenho a minha missão na minha terra, que é impactar pessoas, é ajudar elas a percorrer o caminho que eu percorri. Demorei muito tempo para chegar aqui. Demorei muito tempo para ter a experiência que eu tive. Mas essa é a minha missão. Eu vim para impactar. Demorei para entender. Mas agora que eu tô aqui, eu gravo um vídeo todo santo dia. Eu mesmo assim, mesmo errando, tô lá todo santo dia. Então a minha missão é essa. Eu não posso falhar. Lucro sem propósito é veneno com gosto bom. Tô lucrando, tô fazendo dinheiro. De novo, sem propósito, é apenas números. Conheci, e é muito louco, eu conheci um cara que foi
é advogado do Flamengo. Hoje ele é pastor e ele falou assim: eu tinha tudo o que era dinheiro, mas eu não tinha paz. Imagina, gente, o cara tinha muito dinheiro, andava nos melhores carros, vivia a melhor vida, tinha os melhores lugares para morar, mas ele não tinha um propósito. Ele só estava lá simplesmente pelo dinheiro, pelo ego, perdendo família, perdendo de estar próximo de realmente quem ele amava. Só pensando em lucro, não tinha propósito nenhum. Tanto que hoje a vida que ele vive é a forma que ele é. E é um cara sensacional. E se for para ganhar dinheiro, que seja com integridade e poder espiritual. E aqui o espiritual, muitas vezes a galera pensa, igreja. Gente, eu não vou em igreja, mas eu acredito em Deus. Tá? Então assim, vocês têm que parar de entender que a igreja foi construída por homens. Tá? E muitas vezes elas são aplicadas pelo olhar do homem. Deus é Deus. Você conversa você e ele lá e perfeito. Isso é espiritualidade. Isso é integridade. Eu fui no mercado, o cara me deu R$1 a mais. Mas o mercado me rouba. Volta lá e entrega R$1. Às vezes aquele R$1 vai impactar no salário da pessoa. Eu escutei esses dias no mercado a pessoa assim, olha que loucura isso. A mulher tava falando assim, eu queria muito ir no show. Elas estavam conversando e eles estavam passando as minhas compras. Aí a pessoa do caixa olhou pra ela e falou assim, pegou atestado. Ela olhou pra ela e falou assim, não, eu preciso desse trabalho, eu tenho uma filha. Daí a outra pessoa falou assim, mas isso não importa, é só atestado. Olha que loucura, a integridade jogada fora por causa de um show de, 2, 3 horas, sendo jogado fora, sendo que você vai impactar o mercado, vai impactar a vida de outras pessoas, né? E é uma cadeia. Você que acha que a tua ação não tem uma consequência, ela tem sempre uma consequência boa ou ruim, mas tem uma consequência. Ela acaba sendo algo que tem. Então, assim, cara, olha a loucura. Eu vou rasgar minha integridade simplesmente para ir num show. Aí ela vai lá, exemplo, no caso, e aí uma outra pessoa do caixa, olha que loucura, eu estava no meio disso, falando pra essa pessoa também, falando assim, realmente ela pegou atestado e vai. E acho que no caso ainda ela não tinha nem ido falar com o gerente, no caso eles estavam tendo esse diálogo assim. Aí a mulher vai lá, rasga a integridade porque ela escutou das outras, tem uma filha, perde o trabalho. Aí tu acha que aquelas duas mulheres que fizeram ela rasgar a integridade dela vão lá ajudar ela? Não, você fez porque você quis. Eu nunca largaria o meu trabalho para ir pro show. Tá entendendo? Muitas vezes vocês vão escutar na vida de vocês alguém persuadindo vocês a fazer alguma coisa, mas ela não faz. Não, cara, faz isso, não tem problema. Mas tu faz? Não, eu não. Teve um caso muito louco, e isso é uma crítica referente à questão. Vocês sabem o que é pichar, né? É diferente de você fazer um grafite e tudo mais. Todo mundo sabe isso. Aí, um cara entrevistou as pessoas e falava assim, o que você acha do grafite? Daí mostrava um prédio que os caras foram aí, fizeram, picharam, né, o prédio inteiro, com várias letras e tal. E daí as pessoas, nossa, isso é arte, nossa, é muito interessante. E muitas delas falavam sempre essa palavra. Nossa, é um poder de expressão muito importante, vale muito a pena. Aí chegava o pichador e falava, daí o entrevistador falava assim, cara, ele precisa de um lugar para pichar, deixa ele pichar lá na tua casa, o muro da sua parede, né? Sabe o que as pessoas falavam? Não, a minha casa não. Falei, mas você não falou que ali é legal?
É porque ali não é a casa dela. Então pra ela é um problema que não é dela. Aí é tudo lindo e maravilhoso. Mas quando é na tua casa, não, daí não. Não, eu apoio, mas tem que ser lá de lá. Doideira, né? Então assim, uma outra citação que ela vem da parábola dos talentos. Diz assim, ó: o talento que você enterra, você responde por ele. O que multiplica, você devolve com honra. Então assim, ganhar dinheiro com alma é devolver o dom com excelência. Quando a gente pensa em propósito, a gente pensa em alguma coisa que vai ganhar dinheiro. O propósito ele é muito maior que o dinheiro. O dinheiro é consequência. Tá? Então, assim, tenham isso dentro da sua mente. Tá? Então, assim... E aí eu complemento pelo versículo da Bíblia, que diz assim, ó: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é sobre ter, é sobre depender. Mas a Bíblia nunca diz que dinheiro é pecado, né? Então, assim, a questão é como eu faço esse dinheiro. O que que eu machuco? O que que eu, né? Quem que eu firo? Quem que eu negligencio para ter esse dinheiro? Então, assim, isso é uma conversa que eu gostaria de ter escutado quando eu era mais novo. Mas eu precisei entender tudo isso e entender qual que era o meu propósito de vida, para chegar aqui hoje e poder ter várias experiências. Passei por muita coisa para poder falar o que eu falo, tá? Então, assim, é isso. Termine o seu dia com a consciência limpa, porque trabalhar com verdade, além de ser espiritual, você honra a sua honra. Então, assim, quer assinar, quer vender, quer crescer, se for com propósito, faça. Se não for, quer fazer, faça. Mas aí você tem uma coisa que você vai ter que deitar a sua cabecinha no seu travesseiro, e às vezes um X valor ali não vai resolver tua vida. O mesmo dinheiro que você ganha é o mesmo dinheiro que você perde, tá? Então, é isso. Que bom que você tenha escutado esse vídeo até o final. Se você gostou, clica no like, compartilha com um amigo, se inscreve no canal para ajudar esse canal a crescer. E esse é a Doutrina de um Homem Só, JC.